Essa semana chegou um filmaço na Netflix, mas olha só, não é qualquer filme não. É um filme para quem gosta de cinema e gosta também, claro, de muita poesia. Mães Paralelas é o novo filme do Pedro Almodóvar e é sobre esse filme que eu comento com vocês no vídeo de hoje. Bora repaginar? Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Júnior Ventura aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Repaginando. Se você já me acompanha por aqui, seja bem-vindo mais uma vez, fique à vontade, o canal é todo de vocês. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo sobre filmes, livros e séries. Então chega mais e fica à vontade. Em Mães Paralelas, duas mulheres entram em trabalho de parto no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo hospital. E durante aquele breve momento, elas compartilham alguns momentos, alguns sentimentos daquele instante. Janice é uma mulher mais velha, de aproximadamente uns 40 anos, e apesar de não ter tido uma gravidez planejada, ela está super à vontade, super confiante e muito feliz em ter a criança. Já a Ana é uma adolescente que também não teve a gravidez planejada e está aí super frustrada, super triste e com medo de ter esse bebê. Inclusive, nos momentos iniciais da cena, Ana repudia totalmente o nascimento daquela criança e diz que não quer de jeito nenhum. E além da coincidência delas terem entrado em trabalho de parto no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo hospital, elas têm outra coisa em comum, que é o fato delas serem mães solo, ou seja, elas não têm ali durante o trabalho de parto a presença dos pais das crianças. E claro que esse fator vai dar o tom do filme dali por diante, né? Mostrando os desafios e as dificuldades que essas mães vão encontrar dali por diante. E a partir daquele momento, elas começam a desenvolver, já no trabalho de parto e após terem as crianças, elas vão desenvolvendo uma amizade, um carinho muito forte uma pela outra, trocam o número de telefone e começam a conversar e compartilhar algumas coisas alguns dias e alguns meses depois das crianças terem nascido. E claro que todo esse vínculo vai servir como uma fortaleza uma para a outra, para que elas possam enfrentar algumas dificuldades da vida e, claro, compartilhar alguns sentimentos e alguns momentos que serão mostrados no filme. E como eu disse no início desse vídeo, esse filme foi dirigido por Pedro Almodóvar, o mesmo diretor de Abraços Partidos, A Pele que Habito e Tudo Sobre Minha Mãe. Só filmaço. E como eu disse, esse é um filme muito poético, muito bonito, né? Um filme lindo de verdade e é um filme poesia, vamos dizer assim, para quem gosta de cinema de verdade, para observar alguns pequenos detalhes que são inseridos pelo diretor e pelos roteiristas num longa como esse. E claro, se tratando de Pedro Almodóvar, é um filme que a gente já percebe logo de cara que tem uma intensa carga dramática. Então tudo nesse filme é muito forte, é muito intenso, é muito carregado de emoção para que a gente possa se sentir presente no filme e também sentir o que esses personagens estão sentindo. É meio que aí quase uma empatia que a gente cria automática com os personagens. Então, se tem momentos de tristeza, é muita tristeza. Se tem momentos de melancolia, ele pesa a mão na melancolia. Se tem momentos de felicidade, ele carrega na felicidade. Tudo para que a gente sinta essa intensidade de sentimento que está sendo passado pelos personagens. E claro, que além disso, alguns elementos são inseridos e compõem essa cena para que a gente possa ter essa experiência ainda mais intensa, ainda mais próxima da gente. Como, por exemplo, a trilha sonora, que é belíssima, não só nesse filme, mas também em todos os outros filmes do Almodóvar. E como a gente pode perceber isso em se tratando de trilha sonora? Veja só, em alguns momentos de muita tristeza ou muita tensão, a música vai ficando mais carregada, vai ficando mais dramática e vai causando na gente até um certo desespero, a depender da situação, sentindo uma verdadeira agonia por aquilo que a personagem está passando naquele momento, naquela cena. Se já é um momento de ternura, como, por exemplo, a mãe cuidando da criança, já tem uma música mais leve de fundo, uma música mais calma, traz pra gente também uma sensação de serenidade, uma sensação de paz,
como se a gente estivesse de fato num quarto de um bebê acalentando uma criança. E outra coisa que ele utiliza bastante, não só nesse filme, mas também nos outros filmes dele, são os planos detalhe. Mas vamos lá, você deve estar se perguntando o que é esse tal de plano detalhe. Vamos lá, por exemplo, sabe quando o personagem está digitando alguma coisa no computador e a câmera enquadra bem os dedos dele digitando, as teclas do computador? Ou, por exemplo, quando o personagem está colocando um pouco de café numa xícara e a câmera se volta para esse instante, para aquele momento, para aquele detalhe da xícara. Tudo isso para fazer com que a gente preste atenção em alguns detalhes, né? E, claro, dar o tom da narrativa que está sendo construída no filme. E eu vejo que a inserção desses elementos, como a trilha sonora e os planos de detalhe, ajudam na construção da narrativa e fazem com que todo o filme se torne mais poético. A gente percebe que o diretor teve um trabalho, teve uma dedicação em escolher esses elementos no momento certo, às vezes potencializar demais, né, como por exemplo da música, ou então colocar muitos trechos e muitos pedaços, muitos takes de planos de detalhe para que a gente possa ficar tentando se situar no ambiente que está se passando a cena. E eu acho que isso foi muito assertivo, como sempre, nos filmes do Pedro Almodóvar. E claro que eu já falei isso, mas assistindo você vai entender o porquê que eu estou destacando bastante esse ponto, que é que todos esses fatores fazem na gente uma imersão, né? Trazem uma intensidade muito grande de toda a história. Então a gente fica muito tempo preso no filme, tentando entender o final da história, tentando entender os desafios daqueles personagens, e eu vejo que tudo isso só deixa o filme cada vez mais rico e cada vez mais bonito. Agora vamos lá, sobre a história desse filme, mais especificamente sobre o roteiro desse filme, que foi que eu achei. Primeiro que eu tenho que destacar aqui, gente, é um filme lindo de se assistir, é um filme que não adianta você assistir com o olhar, ah meu Deus, eu vou só passar meu tempo. Não, é preciso você parar, você assistir esse filme, refletir sobre esse filme, porque é um filme que ele tem muitos altos e baixos na história. A gente acha que é uma coisa, daqui a pouco é outra totalmente diferente. Claro, tirando aí alguns momentos que, no meu ponto de vista, se tornaram até um pouco previsíveis. Mas eu acho que ele é um filme com muitas camadas. Por que ele tem muitas camadas? Porque além dele trazer histórias por baixo de outras histórias, né, trazer subtramas, ele também é um filme que tem uma cadência muito gostosa da gente assistir, porque por se tratar de um drama, não é um filme necessariamente chato, aquele filme que, ai meu Deus do céu, é só tristeza, ou é só alegria, ou é um filme que só nos deixa sensíveis com aquela personagem ou com aquela outra personagem. Não é nada disso. Ele traz as coisas no momento certo, momentos de tensão, momentos de alegria, momentos de tristeza, são altos e baixos que nos prendem no filme. Então eu acho que isso é fabuloso, isso é genial, e eu gosto, particularmente falando, desses momentos e desse tipo de roteiro, desse tipo de história num filme. E claro, como está na sinopse do filme, como está no trailer do filme, a história principal de Mães Paralelas fala sobre duas mães solos e sobre as dificuldades que elas enfrentam no dia a dia para conciliar trabalho, a filha, né, os filhos na verdade, para conciliar também as coisas da casa, tudo isso sozinha, sem apoio de ninguém da família, sem apoio do pai da criança. Mostra também em alguns momentos a negação do pai da criança em aceitar a criança, em querer que a criança venha ao mundo. Eu adoro a ideia de ter um filho com você, Janice. Sério, mas eu não sei se é o melhor momento para isso. Mas não é questão de melhor momento. A questão é que já aconteceu. E também, claro, da negação da responsabilidade do homem, do pai. Ele diz assim, não, tá, eu não quero ter essa criança, então cuide você sozinha, você que se vire. E claro que esse assunto precisa ser debatido cada vez mais, precisa ser mostrado, até porque a gente sabe que é uma situação totalmente real e é disso para mais intenso, então eu vejo que foi também um ponto assertivo na história. E claro que tudo isso também mostra a solidão que é criar uma criança sozinha, né? No caso, elas não têm apoio nem dos pais da criança
e nem das pessoas da própria família. Então, cada vez mais isso vai se tornando difícil, mostra essa dificuldade, mas claro, mostra também todo o carinho e toda a força que elas têm para enfrentar esses desafios. Mas, acima de tudo, se a gente for olhar a fundo toda essa história, ele é um filme sobre resiliência, sobre superar dificuldades, superar desafios, superar momentos tristes, momentos de solidão, momentos de vazio, e também é um filme sobre feminismo. E claro que isso já fica bem explícito na capa do filme, até porque o Pedro Almodóvar aguça já esse tema de cara com a capa do filme. E além disso, tem um momento, uma cena em que a Janice e a Ana estão cozinhando, estão preparando um jantar na cozinha, e na camisa da Janice tem escrito uma frase: "We should all be feminists". E se a gente fosse traduzir, seria algo mais ou menos como: todas nós ou todos nós deveríamos ser feministas. Então eu acho que nesse instante, e vai ficando cada vez mais claro, que além de ser um filme lindo, um filme bonito, ele é também um filme político. É um filme que trata também de questões sociais muito fortes. Ele amarra e bate o martelo dizendo: ó, nós estamos falando sobre isso daqui. Se você não percebeu até agora, nós estamos falando sobre isso e tá aqui na cara. É só você perceber. E como eu falei agora há pouco, o roteiro, a história, traz também algumas subtramas, né, que ajudam a compor a história principal e também a florear um pouco, a levar os personagens para outros caminhos. Mas tem uma subtrama que me chamou muita atenção, e aí ele só vai dando cada vez mais o tom de que ele é um filme político, é um filme que é pra gente refletir, pra gente pensar, pra gente criar conceitos na nossa cabeça, que é quando ele fala sobre os inúmeros casos de pessoas desaparecidas, né, pessoas que sumiram simplesmente durante a Guerra Civil Espanhola, né, lá no finalzinho da década de 30, e também do regime militar de Francisco Franco, que levou o país, a Espanha inteira, a um regime ditatorial. Então o filme trabalha com esse assunto, trabalha com essa história, e por isso que eu digo que ele é um filme muito bonito de se assistir, e é um filme pra gente refletir também, porque afinal de contas eu acho que a grande temática por trás de tudo isso, ele é um filme político. E como eu disse, ele é um filme belíssimo de se assistir. Você tem que aí parar 2 horinhas para você apreciar com gosto, com vontade. É um filme lindo também, esteticamente falando, é um filme muito colorido, né? Um filme poético, dá pra gente apreciar bastante esse filme, mas ele também mostra um lado político, né, de questões sociais, como o feminismo, que eu disse aqui, também a questão política desses desaparecimentos de pessoas que lutaram na Guerra Civil Espanhola, mas também é um filme que mostra a resiliência e a resistência, principalmente, de um povo e de uma nação. O filme se destaca também pelas atuações de Penélope Cruz, Milena Smith e Israel Elehauda. E claro, para concluir a minha análise desse filme, eu super indico, eu super recomendo que você assista esse filme, dedique um tempinho para você assistir, porque a gente precisa falar cada vez mais sobre feminismo, falar sobre as diferenças absurdas de responsabilidade entre homens e mulheres, né? Por que o homem pode, vamos dizer assim, se eximir da responsabilidade de criar e de cuidar uma criança, e a mulher meio que é forçada e obrigada a cuidar dessa criança, porque se ela não fizer isso faz dela menos mulher, né? Faz dela, como assim você está deixando seus filhos de lado. A gente precisa pensar sobre isso e trabalhar sobre isso nas nossas mentes, e o filme faz com que a gente reflita sobre isso, além, claro, de também propor esse debate, né, sobre o quão perigoso é um regime ditatorial, um regime fascista, né, que oprime as pessoas do próprio país, da própria nação. E eu já decidi aqui que eu não vou mais estar dando nota para filme, porque quem sou eu para dar nota para um trabalho de uma galera por trás de uma obra como essa, de um diretor fantástico, de um roteirista fabuloso, e eu não vou mais fazer isso. Mas eu acho que o filme é excelente e, como eu disse, vale a pena você assistir.
ele está disponível na Netflix, chegou agora no catálogo, então passa lá e vale a pena você assistir. E esse filme está sendo indicado a 2 categorias do Oscar 2022, a de melhor atriz para Penélope Cruz e a de melhor trilha sonora. E claro que esse filme também ganhou outras premiações desde o ano passado, quando ele foi lançado. Bom, meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o joinha aqui embaixo. E se você já assistiu Mães Paralelas, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse filme. E antes de finalizar, eu deixo como indicação aqui do lado um vídeo meu onde eu faço uma análise sobre o filme Coda, No Ritmo do Coração, que está disponível lá no Prime Video e que também está concorrendo a algumas categorias no Oscar deste ano 2022. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Fui!